Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Isabela, eu sou bolsista do PIBID e hoje a gente vai falar sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, gente, para começar a aula de hoje, a gente vai olhar para essa foto aqui, que é exatamente o que a gente vai trabalhar. Duas retas paralelas, a reta R e a reta S, cortadas por uma transversal T. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que essa configuração a gente consegue formar 8 ângulos, igual nessa segunda foto. Eu nomeei esses ângulos de acordo com a ordem alfabética. Mas para a gente não ficar lembrando dessa foto toda vez que for falar da posição dos ângulos, a gente vai adotar uma nomenclatura para em relação às paralelas e uma em relação à transversal. Em relação às paralelas, a gente vai ter essa configuração. A parte que está entre as paralelas, os ângulos que estão dentro das paralelas, ou seja, o ângulo D, o ângulo C, o E e o F, são ângulos internos. E os ângulos que estão fora das paralelas, ou seja, o A, o B, o H e o G, são ângulos externos. Em relação à transversal, a gente vai ter o lado esquerdo e o lado direito, porque assim a gente consegue dimensionar certinho a posição de cada ângulo. Vamos usar o exemplo, o A, ele está do lado externo das paralelas e do lado esquerdo em relação à transversal. O ângulo F, por exemplo, está do lado interno em relação às paralelas e do lado direito em relação à transversal. Tudo nessa parte da matéria se resume principalmente à posição dos ângulos, então é bom a gente fixar esse conceito na cabeça para a gente entender bem as propriedades que vão vir a seguir. A primeira propriedade que a gente vai ver hoje são os ângulos correspondentes. A gente vai olhar novamente para essa imagem aqui, que ela é importante para a gente entender as propriedades de hoje. O que são ângulos correspondentes, Isabela? São ângulos que se a gente pegar a reta de cima e sobrepor na de baixo, ou seja, se eu pegar a reta R e colocar em cima da reta S, os ângulos vão estar na mesma posição. Exatamente. Por exemplo, se eu pegar a reta R e colocar em cima da reta S, a gente vai ver que o B vai ocupar o lugar do F, o A ocupar o lugar do E, e o mesmo acontece com os dois ângulos de baixo. Tanto quanto se eu pegar a reta S e colocar em cima da reta R, a gente vai ver que o F vai ocupar a posição do B e assim por diante. Ou seja, eles vão ser ângulos iguais nessa configuração. Isso acontece tanto com o B e o F, quanto com o D e o H, quanto com o G e com o C, e o A e o E. Eles são ângulos iguais, porque eles são ângulos correspondentes. Eu gosto de chamar esse método de método de Xerox. Por que método de Xerox? Porque eu pego a configuração de cima e xeroco na de baixo. Ou seja, eu copio na de baixo e vejo que eles são exatamente iguais. Se eles são iguais, eles vão ter o mesmo valor. Falando um pouco agora dos ângulos alternos, internos e externos, nós vamos começar aqui com a primeira imagem, que nós temos dois ângulos alternos externos. O que são ângulos alternos, Isabela? São ângulos que estão de lados opostos à transversal, sendo um do lado esquerdo e um do lado direito, igual a nomenclatura que a gente viu no início da aula. Igual aqui nesse caso da primeira foto. Nós temos o B do lado direito e o G do lado esquerdo. Eles são ângulos alternos, eles são internos ou externos. Também lembrando daquela nomenclatura, ambos estão do lado externo das paralelas, ou seja, são ângulos alternos externos. Na segunda foto, a gente tem ângulos alternos, porque eles são de lados opostos à transversal, mas internos, porque eles estão entre as paralelas, igual a gente viu no início da aula, certo? Agora vamos falar um pouco sobre as propriedades relacionadas a essa nomenclatura. Para a gente entender a relação entre os ângulos alternos, internos e externos, a gente vai ter que olhar para essa imagem aqui e lembrar brevemente de uma propriedade que a gente viu nas aulas anteriores. Essa propriedade chama opostos pelo vértice. Isabela, o que são opostos pelo vértice? Primeiro vamos lembrar o que é um vértice. O vértice é onde tem um cruzamento de linhas, ou seja, essa bolinha vermelha aqui, onde o T cruza com R e o T cruza com S. Eles são vértices. O que são ângulos opostos pelo vértice? Ou seja, os ângulos que estão do outro lado do vértice, certo? Esses são ângulos opostos pelo vértice. E qual que é a relação entre eles? Eles sempre vão ser iguais. Sempre mesmo? Sempre acontece em qualquer circunstância? Em qualquer circunstância. E se a gente fizer o mesmo método que a gente fez no slide anterior para falar sobre os ângulos correspondentes, ou seja, a sobreposição de linhas, se a gente pegar a reta R e colocar em cima da reta S, nessa situação, a gente vai ver que o ângulo B e o ângulo G são ângulos opostos pelo vértice. Olha só, se a gente pegar e fazer essa sobreposição.
Se eles são ângulos opostos pelo vértice, eles são ângulos iguais. Isso acontece com todos os outros, por exemplo, aqui o C e o F. Se a gente pegar a sobreposição e colocar a reta R em cima da reta S, a gente vai ver que o ângulo C e o ângulo F são ângulos opostos pelo vértice, ou seja, são ângulos iguais. Isso acontece também para os outros ângulos analogamente, ou seja, com o ângulo D e com o ângulo E, e o ângulo A e o ângulo H, certo? Eles vão ser sempre iguais. Agora a gente vai falar um pouco dos ângulos colaterais internos e externos, que é a última propriedade que a gente vai ver hoje. O que são ângulos colaterais internos e externos? Aqui nessa foto a gente tem um exemplo de cada um. O A e o G, por exemplo, os ângulos azuis, são ângulos colaterais externos. Por quê? Porque eles estão do mesmo lado da transversal, por isso são colaterais, e ambos estão do lado externo em relação às paralelas, por isso são colaterais externos. A explicação para o D e para o F é a mesma, só que a diferença é que eles estão do lado interno das paralelas. Por isso são ângulos colaterais internos. Agora, para a gente entender como funciona a propriedade relacionada a esses ângulos, a gente vai fazer o mesmo exemplo dos outros, ou seja, a sobreposição de linhas. Se eu pegar a linha de cima e sobrepor sobre a de baixo, a gente vai ver que o ângulo D e F, por exemplo, são ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? São os que a gente somar tem que dar 180. Eles formam 180 em relação à paralela. Ou seja, se eu pegar o D e o F, eles têm que dar obrigatoriamente 180 graus. Por exemplo, se o D vale 100, o F vale 80 graus. Ok? Essas são as propriedades que a gente vai ver hoje. E agora a gente vai fazer alguns exemplos e depois resolver um exercício para fechar essa parte da matéria que é muito simples. Nesse primeiro exemplo, a gente vai ter que encontrar o valor de x. Para a gente encontrar o valor de x, a gente vai usar algumas das propriedades que a gente viu ali agora. A gente pode ver primeiro a posição desses ângulos. Ambos estão do lado interno das paralelas e do lado esquerdo da transversal. O que a gente acabou de ver? Que quando eles estão do mesmo lado da transversal e do mesmo lado em relação às paralelas, eles são ângulos colaterais. Nesse caso, vão ser internos, porque eles estão do lado interno das paralelas, ou seja, são ângulos colaterais internos. Qual é a relação de ângulos colaterais internos? Se eu pegar um e somar com outro, eles têm que dar 180 graus, ou seja, são ângulos suplementares. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Vou pegar o x mais 20 e somar com 4x mais 30, e eles têm que dar 180 graus. Se nós fizermos exatamente as contas como pede o exercício, a gente vai achar que o x é igual a 26 graus. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Nesse segundo exemplo, a gente tem dois ângulos que estão de lados opostos da transversal, mas do mesmo lado em relação às paralelas. O que isso quer dizer? Se eles estão de lados opostos da transversal, eles são ângulos alternos. Nesse caso, vão ser internos porque eles estão entre as paralelas. E qual que é a relação entre eles? Vamos lembrar, opostos pelo vértice se eu sobrepor um no outro. Se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, eu vou igualar os dois ângulos para achar o valor de x. Igualando 5x menos 12 ao 3x mais 48, a gente vai achar que x equivale a 25 graus. Tendo esses dois exemplos bem simples, para a gente fazer o próximo exercício. Agora que nós entendemos brevemente como é que funciona as propriedades que a gente viu hoje na prática, a gente vai resolver esse exercício aqui. O nosso objetivo vai ser encontrar o valor de A. Eu aconselho vocês a pausar esse vídeo e tentar resolver sozinhos e depois dar play de novo para vocês verem se tiveram o raciocínio correto ou se ficou alguma dúvida vocês tirarem aqui quando eu resolver esse exercício, ok? Bem, vamos começar então. É agora que entra a parte divertida dessa matéria e também de toda a geometria, porque para resolver esse exercício, a gente pode usar diversas formas diferentes que a gente aprendeu ao longo de todas as aulas. A gente pode usar as propriedades de hoje, pode usar suplementariedade, pode usar opostos pelo vértice e várias outras que vocês vão ver ao longo do curso também. Aqui eu vou mostrar para vocês primeiro sobre a aula de hoje, porque é o objetivo. A gente vai começar usando correspondência. Por que correspondência? Porque se eu pegar o ângulo 3b menos 11 e sobrepor em cima da linha de baixo, a gente vai ver que ele é correspondente ao ângulo 2b mais 6. Ou seja, eles são iguais. Mas, Isabela, se a gente quer achar o A, por que a gente está calculando o valor de B?
porque o ângulo A e o ângulo 2B mais 6 são ângulos suplementares. Ou seja, como a gente viu, se a gente somar um com o outro, eles têm que dar obrigatoriamente 180 graus. Entenderam? Por isso que a gente tem que achar primeiro o B para depois achar o A. Esse é o raciocínio que a gente pode usar usando as propriedades que a gente aprendeu hoje e usando também o conceito de suplementariedade. Agora, vou mostrar um outro raciocínio para vocês, que é usando esse valor de x. Lembra que eu falei de opostos pelo vértice para vocês? Então, se 3b menos 11 é o oposto pelo vértice de x, então eles são ângulos iguais. E se a gente lembrar, a gente está vendo aqui que o ângulo x e o ângulo A são ângulos colaterais internos. Por que eles são colaterais internos? Porque eles são do mesmo lado da transversal e entre as paralelas. E se eles são colaterais internos, eles são ângulos suplementares, ou seja, se eu somar o 3b menos 11, que é o valor de x, mais o A, ele tem que dar 180 graus. Essas são duas formas de resolver, ok? Agora a gente vai entender a prática dele e eu vou usar o primeiro exemplo aqui, que eu dei, que é da 3b menos 11 igual a 2b mais 6, e depois, para achar o raciocínio do A, eu vou calcular 2b mais 6 mais A é igual a 180 graus. Vamos fazer as continhas agora. Então, fazendo as continhas, a gente vai usar esse plot inicial, como a gente tinha feito no slide anterior. E para achar o valor de B, a gente vai ver que o B vai valer 17 graus, porque eu vou passar o 2B para o outro lado subtraindo e o 11 graus pelo lado somando. Então, a gente vai ver que B vale 17 graus. A partir disso, nós vamos usar o segundo raciocínio, que é 2b mais 6 mais A é igual a 180 graus. Se B vale 17 graus, então 2 vezes 17 graus mais 6 graus mais o A é igual a 180 graus. Vamos calcular isso aqui certinho e a gente vai achar que o A vale 140 graus, porque 2 vezes 17 graus é igual a 34, mais 6 dá 40 graus. Então fica 40 graus mais A é igual a 180. Se a gente passar o 40 graus para o outro lado, a gente vai fazer a subtração e vai ver que o A vale 140 graus. E esse é o exercício que a gente vai resolver hoje. Por fim, com os exemplos feitos e o exercício resolvido, eu vou deixar como sugestão esses dois exercícios para vocês fazerem para treinar o raciocínio de vocês, porque é muito importante, na matemática a gente sempre tem que estar treinando, porque só entender não funciona, a gente tem que colocar a mão na massa e fazer a gente mesmo. Então aqui, o que nós temos na primeira foto, duas paralelas RS cortadas sobre uma transversal T. Eu quero que vocês achem para mim o valor de A, tá bom? E na segunda foto, nós temos duas paralelas RS cortadas sobre uma transversal T. E eu quero que vocês achem para mim o valor de M. Eu vou deixar aqui os resultados para depois vocês conferirem, mas vocês podem deixar qualquer tipo de dúvida nos comentários depois, que a gente vai responder assim que possível. Aqui são os valores de x, que esse você vai encontrar no primeiro exercício, e de A, e o valor de x e de M que você vai encontrar no segundo exercício, ok? Por fim, é isso. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido a aula de hoje e espero que tenha sido prazerosa também. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários que a gente vai responder assim que possível. Muito obrigada pela atenção de vocês e bons estudos!